Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a economia brasileira no ano de 2024, um ano extremamente delicado para a nossa economia e ufa, o ano de 2024 está chegando ao fim. A gente vai analisar alguns números, algumas informações muito importantes e também o que está projetado para o ano de 2025, um ano também extremamente importante, um ano pré-eleição presidencial, um ano que promete muitas emoções. Mas o assunto que tomou os lares do nosso país, os grupos de WhatsApp, as conversas, as mesas de bares, foi o quê? Foi exatamente a economia. Porque os nossos bolsos nunca foram tão assaltados quanto em 2024. O governo brasileiro nunca arrecadou tanto dinheiro quanto em 2024 e mesmo assim, essa quantidade, essa montanha de dinheiro não foi o suficiente para que o governo equilibrasse as contas públicas. Ou seja, eles continuam gastando muito mais do que arrecada. Só para você ter uma ideia, em 2024 nós vamos fechar com um rombo maior do que a gente fechou em 2023. Meus amigos, como eu disse, o ano de 2024 foi um ano muito importante, um divisor de águas, principalmente para o governo Lula, porque em 2024 ficou muito claro para todo mundo que o Lula, Haddad e companhia não tem a menor condição de tocar um país na grandeza do Brasil. Ficou muito claro que esse é um governo com ideias ultrapassadas. Ideias essas que não levam o Brasil para a próxima fase, para o próximo nível, muito pelo contrário. Ideias essas que jogaram o nosso país na lama. E o reflexo disso tudo está nos números que você vai ter acesso aqui no nosso conteúdo de hoje. Esse caos econômico que está acontecendo no nosso país está ganhando as manchetes no mundo inteiro, na União Europeia, nos Estados Unidos. O Wall Street Journal está acompanhando de perto o que está acontecendo com o nosso país. Caos econômico que está acontecendo no nosso país e que as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos vão ter que pagar essa conta. Na realidade, nem precisa ir muito longe, porque hoje mesmo a gente já está sentindo nos nossos bolsos. Mas ainda tem muita gente aqui no nosso país que acredita que as coisas estão indo a mil maravilhas, estão dentro de uma bolha em que a grande desmídia está enfiando, empurrando goela abaixo dessa galera, que as coisas estão indo a mil maravilhas. O Lula está fazendo um excelente governo. Mesmo essa pessoa sabendo lá no fundo que o seu poder de compra foi totalmente corroído nos últimos 2 anos. Pois é, a gente está por aqui alertando e também acompanhando o posicionamento dessa galera. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Tá vendo o problema e não quer ver. Mas também a gente vai falar sobre o completo desespero do Banco Central, que está indo ao mercado, tá queimando as nossas reservas internacionais a troco de quê, hein? A troco de segurar o dólar por alguns minutos, um breve suspiro e que não tá adiantando de absolutamente de nada, porque o dólar continua fechando dia após dia com uma forte alta e esse desespero do Banco Central tá refletindo numa crise de confiança. Os investidores estão saindo fora do Brasil, os gringos estão pulando fora, estão levando o seu dinheiro para fora, acelerando ainda mais a crise econômica que o nosso país está entrando nesse momento, justamente por conta da falta de confiança no governo, da falta de planejamento desse governo. Qual é o plano que o governo tem para fazer a economia sair do buraco? Não tem plano nenhum, muito pelo contrário. O plano deles é colocar a economia no buraco, ao que tudo indica pelos indicadores que a gente está acompanhando. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações e entender, obviamente, como tudo isso impacta na sua mesa. Não saia no meio do conteúdo, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora. Segura a sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. E eu gostaria de pedir a sua ajuda também para você compartilhar esse conteúdo com pelo menos uma pessoa, ajudar a gente a propagar essa mensagem para mais pessoas. Afinal de contas, essas informações você não vai ver aí sendo divulgadas amplamente pela grande mídia, você pode ter certeza disso. Vamos começar com essa matéria, meus amigos, que saiu no The Wall Street Journal. Eu vou até traduzir ela para o português, o que eles estão enxergando que está acontecendo com a nossa economia. Queda cambial força líder brasileiro, vulgo Lula, a fazer o impensável. Até os americanos sabem que isso aqui é impensável, não passa pela cabeça do Lula, que é o quê?
cortar gastos. Ou seja, essa super desvalorização do real frente ao dólar, que está se valorizando absurdamente, principalmente nos últimos dias, está forçando o líder brasileiro Lula a começar a pensar em corte de gastos. Eu acredito que esse negócio de corte de gastos não vai acontecer. Se fosse para ter responsabilidade com os gastos, já era para ter começado o governo com essa responsabilidade por conta do arcabouço fiscal, que o arcabouço fiscal e um papel de pão e nada é a mesma coisa. Mas tem muita gente ainda que vive numa bolha que acha que o Lula vai cortar gastos, isso não vai acontecer. Moeda brasileira cai para o menor nível em 30 anos, ou seja, desde quando o Plano Real foi criado, a nossa moeda nunca teve uma desvalorização tão absurda quanto agora, quanto esse ano de 2024. Por que isso está acontecendo? Por que a nossa moeda está caindo ao menor nível em 30 anos? Por causa disso aqui, ó, após os gastos vertiginosos do governo Lula em pensões, em super salários e serviços sociais, exatamente questões que não fazem a nossa economia aquecer. Nós estamos entrando num período de crise de abastecimento de produtos. Você está sabendo disso? Isso pode estourar em 2025, em 2026. Nós não temos mão de obra para produzir. E por que nós não temos mão de obra? Exatamente por conta desses serviços sociais. E elas não vão abrir mão desse dinheiro para ir para o mercado de trabalho. Elas não vão abrir mão desse dinheiro para pegar ônibus de manhã para ir para o trabalho, pegar trem, para ganhar praticamente a mesma coisa. E isso pressiona ainda mais a inflação. Para tentar quebrar um pouco desse gasto, não ter um rombo tão absurdo, ele está compensando no aumento da carga tributária, no aumento de impostos, batendo todos os recordes de impostos e mesmo assim não está sendo suficiente. Por quê? Porque no ano de 2024 nós vamos fechar com um rombo maior do que foi em 2023. Bom, vamos fazer uma retrospectiva de como é que foi a arrecadação federal, ou seja, a quantidade de dinheiro que o governo arrecadou por meio de impostos. Vamos começar por janeiro de 2024. Olha essa matéria que saiu aqui no gov.br, no site do próprio governo. A arrecadação federal supera os 280 bilhões em janeiro. Trata-se do melhor desempenho arrecadatório para o mês desde 2000. E a gente segue agora para fevereiro de 2024. Também a arrecadação federal cresce 12,27% em relação ao mesmo mês, fevereiro de 2023, e tem o melhor fevereiro da história. Os números de janeiro e fevereiro já mostraram aqui o melhor bimestre em arrecadação. Março, a arrecadação recorde de receitas federais alcança 190 bilhões de reais em março de 2024. Resultados tanto do mês de março quanto do trimestre são recordes. Agora vamos lá para abril. A arrecadação federal tem o melhor abril em 30 anos e atinge 228 bilhões de reais de arrecadação. Maio, a arrecadação atinge 203 bilhões e bate recorde em maio de 2024. A arrecadação do governo bate recorde em junho e alcança 208 bilhões de reais, ou seja, é recorde atrás de recorde, meu amigo. A arrecadação federal atinge recorde para julho de 231 bilhões de reais. Pela primeira vez na história, a arrecadação federal supera 200 bilhões em agosto e bate recorde para o mês. Agora vamos para setembro. A arrecadação de receitas federais alcança 203 bilhões em setembro de 2024. E agora o último dado que a gente tem do ano de 2024 é outubro. A arrecadação federal soma 247 bilhões de reais e bate recorde para o mês de outubro. Medidas aprovadas no ano passado, 2023, contribuíram para o resultado. Que medidas são essas? É ressuscitar imposto, meu amigo, é aumentar impostos, é criar novos impostos. Todo esse trabalho para enfiar a mão na nossa carteira e arrancar o nosso dinheiro por meio de mais impostos. Ou seja, nunca o governo arrecadou tanto nos 10 primeiros meses de um ano quanto foi agora em 2024. E você, assim como qualquer pessoa que administra uma casa, sabe muito bem que quando você começa a ter maior receita, ou seja, você começa a ganhar mais, o seu salário aumenta, o que acontece? Você vai pagar as suas contas, quitar as suas dívidas e vai sobrar uma grana, um dinheiro no seu caixa para você fazer outros investimentos. Investimentos esses que vão trazer retorno para sua casa e para sua família. E a gente sabe que outras famílias descontroladas vão pegar esse dinheiro que está sobrando, vão torrar esse dinheiro, vão fazer mais dívidas ainda porque está entrando mais dinheiro, então a dívida vai aumentar proporcionalmente. E quem vai querer emprestar dinheiro para uma família totalmente descontrolada com as suas contas? A mesma coisa está acontecendo com o nosso país. Por mais que o Brasil esteja batendo todos os recordes históricos de arrecadação por meio desse aumento absurdo de impostos, o governo continua gastando como se não houvesse amanhã. Isso passa um recado extremamente negativo para os investidores, para as pessoas que poderiam estar colocando seus investimentos aqui no nosso país, fazendo a economia crescer, porque existe um risco muito grande desse governo não conseguir cumprir, arcar com as suas responsabilidades. Contas do governo acumulam déficit de 105 bilhões de reais em 2024. Essa informação saiu em
novembro de 2024. No acumulado do ano, de janeiro a setembro de 2024, o rombo, o déficit, chega a 105,2 bilhões de reais, só que no mesmo período, de janeiro a setembro de 2023, o rombo ficou em 94,3 bilhões, ou seja, por mais que tenha sido um rombo absurdo na época, que a gente reportou aqui no nosso canal, em 2024 esse rombo foi ainda maior. E nesse gráfico aqui que saiu no Poder Data, diz que o déficit nominal do Brasil se aproxima de 1 trilhão de reais, ou seja, se agora em 2024 a gente está pior do que 2023, a tendência é que a gente tenha um rombo maior ainda do que aconteceu em 2023. Por isso que a gente está vendo o preço do dólar disparando no nosso país, justamente por conta dessa desconfiança com o governo Lula. Se prepare, porque a inflação tende a pegar mais tração no ano de 2025. No dia de hoje, o dólar está sendo negociado nesse exato momento a R$ 6,19. Ontem, no dia 26, o Banco Central vendeu mais de 3 bilhões de dólares. Obviamente, o preço do dólar foi lá para baixo, foi para 6,15, mas não demorou muito, o dólar voltou no mesmo patamar. Não adianta, porque geralmente o movimento natural do Banco Central é fazer leilão de dólar, vender dólares, quando existe algum problema externo, um problema de uma guerra, o preço do barril de petróleo foi lá para cima, o dólar, como é uma reserva, cara, de segurança, a galera vai comprar dólar, o preço do dólar aumenta. Então, para conter esse aumento de uma hora para outra, um ponto fora da curva do dólar, o Banco Central ele age para colocar dólar no mercado para diminuir o preço do dólar aqui no nosso país. Agora, quando a questão é uma questão interna, é um problema de confiança, e crise de confiança é algo extremamente perigoso para o nosso país, não adianta o Banco Central torrar a sua reserva de dólar, porque não vai fazer nem cócegas. O dólar ele está voltando para o mesmo patamar e continua colocando o bico para cima. O Banco Central queima 190 bilhões de reais das suas reservas cambiais em poucos dias para tentar conter o dólar, e não está funcionando de nada. Além do desequilíbrio fiscal do governo Lula, de acordo com o especialista, a alta do dólar também foi turbinada por declarações de Lula e do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Nas declarações, o Lula e Haddad insistiram em apontar responsáveis imaginários pelos próprios erros, inclusive reiterando ataques ao mercado, entre aspas, aos investidores que financiam o próprio governo por meio de investimentos de renda fixa com o Tesouro Direto. Só que o Lula vai pro Fantástico, vai pra Globo para dizer que ele é o cara mais responsável com o fiscal. Não tem ninguém nesse planeta mais responsável com o fiscal de um governo quanto o próprio Lula, ou seja, propagando fake news em rede nacional, porque os números mostram exatamente o contrário, mostram exatamente o total desequilíbrio com as contas públicas. O Brasil está pior do que teve no período de uma pandemia sem ter pandemia, só tendo os vírus lá do Lula, Haddad e companhia tocando esse país. Nessa outra matéria que saiu na BBC News Brasil, diz que a disparada do dólar é sinal que o Lula perdeu a mão, e eles comparam o governo Lula exatamente com o governo da Dilma. Isso é um problema, porque o governo da Dilma foi exatamente o governo que quebrou o país. Segundo projeções do mercado financeiro colhidas semanalmente pelo Banco Central, a previsão é que a dívida líquida do setor público suba cerca de 63% do PIB nesse ano para 74% do PIB em 2027, com tudo isso que o Lula está fazendo com a nossa economia. E é exatamente isso que nós e os especialistas em economia estamos prevendo para 2025. Um ano extremamente desafiador. Um ano que vai ser pré-eleição. Um ano pré-eleição geralmente é o seguinte: os cofres públicos vão estar abertos. Organize a sua situação financeira o mais rápido possível. Não faça dívidas, porque a tendência é que 2025 seja um ano extremamente desafiador, como você acabou de ver aqui nos números que eu te apresentei e das projeções. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, ela é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Eu quero saber como que você está enxergando a economia do nosso país nesse momento e como que você projeta a economia para 2025. É extremamente importante você também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, você não vai ver esses números, essas informações sendo divulgadas amplamente na grande mídia, não é verdade? Então me ajude a propagar essa mensagem para mais pessoas, compartilhando esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo dos amigos lá no Facebook, enfim, compartilha com todo mundo que você puder. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.